Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Café com José. E aqui está o meu café, como sempre, para começar o nosso programa. Como eu disse, sejam mais bem-vindos a outra mensagem que temos aqui para transmitir hoje em português. E vamos recapitular um bocadinho aquilo que falámos na semana passada. Falámos que a paz, o dom de Deus, mesmo quando atravessamos as tempestades desta vida, a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos. Ele disse: dou-vos a minha paz está com. Portanto, foi um dom que ele disse aos seus discípulos, e nós somos discípulos. O que é que isso quer dizer? Que mesmo em circunstâncias especialmente no que vivemos, né, atualmente, com esta epidemia global, onde podemos obter essa paz que o Senhor nos prometeu, a nós que o seguimos. E, portanto, isto desenvolvemos essa mensagem na semana passada. Hoje, por sua vez, a nossa mensagem, portanto, estamos numa época importante no nosso calendário litúrgico, estamos no final do ano, quase no final do ano litúrgico, e, portanto, as leituras normalmente são sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, falam muito sobre o céu. Especialmente usa-se muito o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E, portanto, esta mensagem foi tirada do Apocalipse e disse, portanto, o que é que a Bíblia nos diz sobre o que é o céu, portanto, o que é que o céu parece, e, portanto, mas vamos ver o que é que nos diz as Escrituras. E, portanto, eu tenho já aqui a minha Bíblia no capítulo 21 do Evangelho de São João. E, portanto, eu vou ler alguns versos. Portanto, praticamente todo o capítulo fala do céu, mas, portanto, vou ler somente do verso 3 ao verso 8. E a Bíblia diz-nos, portanto: e vi a cidade santa, portanto, a Nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, bela como uma esposa que se ataviou para o seu esposo. E ouvi outra grande voz que saía do trono e que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus entre os homens. Habitará com eles, serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem pranto, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então o que estava sentado no trono disse: eu renovo todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E continuou: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, dar-lhe-ei de beber gratuitamente a água da fonte da vida. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu aqui li nesta passagem, portanto, fala-nos de o que é um bocadinho do Jesus do céu, e, portanto, que ele disse: sou o primeiro, a primeira e a última letra do alfabeto grego, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Portanto, Jesus Cristo, esse título, intitulou-se a si próprio com esse título. E, portanto, o céu, para começar, portanto, é a futura casa daqueles que acreditam no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu venho aqui preparar um lugar para vocês no céu, e veio para morrer por nós na cruz. E, portanto, ele é que é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o nome deste programa. E, portanto, ele é que adquiriu essa vida eterna para nós. E, portanto, é a futura casa dos cristãos. Todos nós precisamos, pensamos como é que será o céu. Todos nós será assim, aquilo, e, portanto... mas a Bíblia, como este é o último livro da Bíblia, dá um pequeno toque, mas não nos fala muito na realidade sobre o céu. E, portanto, e porquê? Porque somente nos dá uma curta revelação. De facto mesmo, se Deus revelasse mais na Bíblia sobre o céu, nós, como criaturas desta terra, portanto, não temos uma capacidade ou uma dimensão para entendermos a realidade do céu. Jesus disse, ele próprio, quando Nicodemos, como sabem, veio da noite visitar Jesus e perguntou-lhe, e Jesus disse: para ver a realidade daqui tens que nascer de novo ou nascer do alto. E Jesus disse-lhe:
se não acreditais nas coisas que eu digo aqui sobre a terra, como vais acreditar sobre o céu? Portanto, a dimensão é muito mais daquilo que nós imaginamos, ou mesmo termos, temos só uma pequena ideia do que é. E, portanto, muitos desejam saber mais, e há muitos livros escritos sobre o céu que dizem, portanto, especialmente escritos por aqueles que, portanto, que afirmam que já estiveram lá, ou baseando-se por vezes em livros escritos sobre isto. Eu não quero especular, portanto, se estiveram ou não estiveram, mas, portanto, vou mais explicar o que é que a palavra de Deus nos diz sobre o céu. E, portanto, um facto com certeza é a nossa legítima revelação através da palavra de Deus, o que é a nossa fundação. A palavra das Escrituras, que nos deixou o nosso Senhor, e as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, tudo faz parte da palavra de Deus. Portanto, quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele, portanto, faz dessa revelação na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e no verso 4, e o apóstolo diz que foi, como foi arrebatado até ao paraíso, e, portanto, e ouviu palavras inefáveis, quer dizer, que não é permitido a um homem revelar, ou, portanto, repetir. Ele diz-nos a palavra repetir, portanto, a translação. E, portanto, como sabem, o apóstolo Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento, e nunca referiu-se a essa, nos outros livros que ele escreveu, dessa experiência que ele teve no terceiro céu. Portanto, o que é o terceiro céu? Portanto, as Escrituras falam de três céus. Portanto, este é o primeiro, que é a atmosfera que nós vemos, o ar, as nuvens, que é o primeiro céu. O segundo é, portanto, a revelação, por exemplo, do Salmo, no Salmo 19, diz que os céus declaram a glória de Deus, e as estrelas, o seu firmamento, o seu trabalho das suas mãos, e, portanto, traduzida desta maneira. E, portanto, é o segundo céu. Qual é? Portanto, as estrelas, o cosmos, o espaço, os planetas, e, portanto, isso faz parte do segundo céu. O terceiro céu, por sua vez, é esta, onde o apóstolo que é onde Deus vive, portanto, o domínio de Deus, onde estão muitos poucos, através da Bíblia, tiveram essa visão ou experiência. Tiveram, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6, que disse que esta visão, e ficou completamente atónito, que nunca teve palavras para explicar o que ele viu. Portanto, o apóstolo Paulo também só disse que viu coisas inefáveis, que não era um homem digno de repetir. O apóstolo João também, noutras revelações, Ezequiel, Daniel e outros, através da Bíblia, mas não muitos tiveram esse privilégio de ter revelações sobre o céu. E, portanto, nenhuma das cartas inclui, portanto, como eu disse, de Paulo, qualquer detalhe da experiência do apóstolo. Deus também deu uma visão ao apóstolo João, que escreveu o último livro da Bíblia, a Revelação, ou o Apocalipse, e, portanto, é inadequada para descrever a realidade do céu. Portanto, a nossa mente, como ele não somos dignos de escrever, porque é uma coisa que nos transcende. E, portanto, embora sem termos a capacidade para visualizar aquilo que o apóstolo João descreveu, especialmente no último livro da Bíblia, nós de facto sabemos, através desta passagem de Escritura, daquilo que não existe no céu, aquilo que não existe. E, portanto, como eu li nesta passagem de hoje, no capítulo 21, no verso 3 ao 8, que é que diz? Ele diz: Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E, portanto, é uma das promessas, que não haverá mais sofrimento, portanto, não haverá mais morte, nem pranto, nem gritos, nem dor. Portanto, não sofrimento, nem a morte. Portanto, isso é uma das promessas que Jesus Cristo, ele próprio, revelou ao apóstolo João. Não haverá mais frustração, ansiedade, exaustão, ira ou doença, como eu disse, porque os nossos corpos serão incorruptíveis. Portanto, quando obteremos
depois da ressurreição, portanto, teremos outro, este corpo nós ficará aqui na terra, claro, ou seremos enterrados, ou cremados, ou qualquer de qualquer da maneira, não aqui, portanto, ficará atrás, terá um corpo como o nosso Senhor Jesus Cristo quando ele ressuscitou ao céu. A Bíblia diz nos Coríntios também, assim também é a nossa ressurreição, portanto, semeia-se na corrupção e portanto, obtém-se a incorrupção e, portanto, semeia-se na ignomia e ressuscita-se na glória, semeia-se na fraqueza e ressuscita-se na fortaleza ou na força. E, portanto, isso é uma das promessas nos Coríntios 15, portanto, esse capítulo que fala sobretudo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O céu é um perfeito ambiente, portanto, para sem o pecado ou pecadores, mas o melhor de tudo é que Deus estará sempre connosco, portanto, portanto, ando resumindo, portanto, aquilo especialmente, como eu disse, portanto, a revelação sobre o céu é muito, só temos um bocadinho, muito parcial, e portanto, Jesus disse aos seus discípulos que lhe prometeu, e a nós somos, que ia preparar um lugar na casa do seu Pai, como nos diz no Evangelho de São João, o quarto Evangelho, no capítulo 14, Jesus também disse que voltaria e levar-nos com ele, e portanto, para viver com ele para sempre. Quando Cristo voltar, as leituras agora aos domingos na liturgia, é sobretudo da segunda vez que o Senhor virá a esta terra, e portanto, quando Cristo voltar, ele ressuscitará todos os cristãos que morreram e transformará o corpo dos seus discípulos que se encontram vivos, e portanto, quando ele voltar, e conduzi-los ao céu que ele preparou para nós, e portanto, e somente nessa altura é que sabemos realmente o que é o céu, o que é que parece, o que é o domínio, e portanto, como eu disse, por exemplo, o apóstolo João, como sabem, foi um daqueles discípulos muito próximo do nosso Jesus Cristo, porque dizem que João seguiu o nosso Senhor quando ele era ainda talvez antes dos 20 anos, ou bastante novo, e portanto Jesus teve sempre uma grande afeição por ele, e portanto mesmo ele foi o último dos apóstolos que morreu. E portanto, quando o anjo deu esta visão do céu, e portanto ele por duas vezes, no capítulo 19 e no capítulo 21, ele precisamente disso tentou ir a orar um anjo, porque ele pensava que o anjo era Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o apóstolo João, e isso é a confusão, que só um anjo, que também são seres criados por Deus, mas não são divinos, mas não são. Mas João por duas vezes tentou prostrar-se e adorar o anjo, e o anjo disse: não, eu sou uma criatura como tu, adora a Deus somente. E portanto, mesmo ele teve essa dificuldade em distinguir a divindade dos anjos e de nosso Jesus Cristo. Ele se prostrou durante um anjo, quanto mais se ele visse o nosso Jesus Cristo na sua glória, como ele teve essa experiência quando na transfiguração do Nosso Senhor numa montanha em Israel, não sabe qual foi, e teve essa experiência ele, Pedro e Tiago, e portanto, e aqui tem outra vez, mas talvez aqui fosse muito mais, uma experiência muito mais próxima, como se diz, da realidade do que é o céu. E portanto, esta foi a mensagem. Portanto, sabemos que lá muitas pessoas dizem que estiveram lá, portanto nós temos que mais dar crédito ao que diz a palavra de Deus. Diz-nos que é a Bíblia, resumindo, que é um lugar preparado, como Jesus disse para os seus discípulos, e portanto que um dia viria e levar-nos já para lá, e portanto e aqueles que já lá estão no seu reino. E portanto, e depois, quando no fim nunca sabemos, quando no fim da nossa vida, ou se o Senhor voltar, nos levará com Ele, e portanto ficaremos com Ele até à eternidade. E portanto,
esta foi a mensagem desta semana e, portanto, o céu é um lugar que não tem que ser, mas é um lugar que nós aspiramos, temos esperança de um dia irmos para lá. Temos essa prova aqui quando Jesus nos deu o Espírito Santo, que é o penhor da casa, que já estamos na casa. E para receberes essa promessa de um dia estará no céu, o que é que eu tenho que fazer? Como eu tenho sempre dito em todas as mensagens que nós aqui transmitimos desta igreja, temos que se arrepender dos pecados, porque o pecado é aquilo que separa-nos sempre do Senhor. Se muita gente pensa que se tiverem perfeitas condições, houver uma justiça social, nós seremos todos bons e tudo isso. Mas se lembramos onde é que o homem se revoltou contra Deus, foi no paraíso, onde viveu no paraíso sem problemas, que tinham tudo o que era preciso, precisamente aí é que se revoltaram contra Deus. E o pecado surgiu nessa altura. E a promessa que Deus disse a eles, disse: no dia que comeres da árvore que eu vos não permiti comer, morrereis. Adão e Eva não morreram de uma morte física, mas espiritualmente ficaram separados de Deus. Jesus restaurou essa morte espiritual quando morreu na cruz, portanto deu-nos a promessa do Espírito Santo. Quando acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo como nosso pessoal Salvador, o Espírito Santo vem à nossa vida como uma garantia que já estamos na casa, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para receber, temos que dizer a Deus: Senhor, perdoai-me os pecados, sou um pecador e quero receber o dom da vida eterna. E, portanto, o nosso Jesus Cristo, como Ele prometeu, todos aqueles que chamarem ao meu nome, eu os ouvi. O Jeremias, como eu sempre refiro, disse: todos aqueles que me procuram encontrarão-me. E todos aqueles que pensam que alguma coisa está perdida nesta vida, assim, falta alguma coisa. Essa coisa que está perdida é Jesus Cristo, que não tendes na vossa vida. Por isso é que não tendes paz no vosso coração. Por isso é que não tendes uma relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que dá o poder do Espírito Santo nestas tempestades que vivemos agora, que dá-nos o poder não para tirar-nos o problema, mas para nos conduzir no meio da tempestade e levar-nos ao outro lado. E, portanto, é isto que nós nos prometeu, que nos levará um dia para o outro lado desta vida, e, portanto, é essa a nossa última esperança e, portanto, a esperança da ressurreição. E, portanto, se vós quereis um dia lá estar no seu trono, tendes que se arrepender dos pecados e dizer ao nosso Jesus Cristo que vos perdoe. Ele promete na Bíblia que aquele que se arrepender terá um lugar no seu eterno reino. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Eu quero, sobretudo, orar para este país, na situação que estamos, das eleições, que tudo tenha um bom termo, e quero orar para aqueles que trabalham nesta epidemia por todo o mundo, que, portanto, que Deus dê sabedoria àqueles, portanto, a cientistas, doutores, que inventem uma vacina para pôr termo a esta calamidade que se alastra por todo o globo. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana, e, portanto, espero vocês que tenham uma boa semana e que Deus vos abençoe, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is Joe Bernardo. Once again, we are here in the St. Paul Church in Brookfield, and we proclaim another message in Portuguese about last week, as you know, we talk about peace in the midst of the storm, and this week we talk about what is heaven look like. So it's a glimpse of the Bible gave to us about it. We don't know too much about that, but the Bible say a few things about heaven, and that the message for today is about that. So I have already a few verses from the book of Revelation. As you know, is the last book of the Bible, and from the chapter 21, and I have I just read from the 3 to the 7 verse 3, and I start now in verse 3.
And I heard a loud voice from the throne saying, See, the home of God is among mortals. He will dwell with them, they will be his peoples, and God himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. Death will be no more. Mourning and crying and pain will be no more. For the first things have passed away. And the one who was seated on the throne said, See, I am make all things new. Also he said, Write this, for these words are trustworthy and true. Then he said to me, It is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water as a gift from the spring of the water of the life. Those who conquer will inherit these things, and I will be their God, and they will be my children. The word of the Lord. So as I read in this passage from the book of Revelation, it gives us a little glimpse of what are the things we're going to have in heaven, especially those who have our hope in Christ. So to start, heaven is the believer's future home. You know, we have all under what is heaven will look like, and the Bible gives only a glimpse of that. You know, they don't reveal to like all the other passages of the Scripture, but maybe will be a reason for that. Or what is the reason? Because you and I, we are creatures of this earth. So how you understand the reality of heaven? You remember when Nicodemus came in the night time to meet our Lord Jesus, and he asked a few questions, and our Lord is telling me to start know about the King of God. You gotta be born from above. And Nicodemus, he have a little dialogue with Jesus, and Jesus telling me, see, I've been talking with you all about the earthly things. You know, if you think now I talk about them, if you don't understand about the earth, you see, our Lord Jesus put, the earth is a different, the heaven is a different dimension. So you mortals, they have not that capacity or that wisdom to really full understand that mystery and that dimension. And even if God reveal more in the Bible, we are earthly creatures that are in, and you never understand that eternal reality is that dimension, as I said. Desiring to know more about heaven, so people have sought information outside of the Bible, often in books written by people who claim to have been there already. So I don't want to talk about that words if they went there and the speculator yes or no, but I want to say whatever the God's word say about that place called heaven. When Paul was caught up in the third heaven, he heard the inexpressive orders which a man is not permitted to reveal. So Paul was caught up in the third heaven and said, what is the third heaven? So heaven is, in the Bible mentioned three heavens, the atmosphere, the first heaven is the clouds, and we see they call the first heaven. The second heaven, you can see in the Psalms 19 when the Bible says, the heavens declare the glory of God, and the skies displays craftsmanship or is in the works of the stars. The planets belongs to the second heaven. So in the night time we see the stars. That's the second heaven. The third heaven is the domain of God. And the Paul was caught up like Isaiah, the prophet, John the Revelator, Daniel, Ezekiel. Not too many in the Bible, but in those they have that vision of the third heaven. Not mean they've been there, but they have a vision God gave to them, but not too many. So, as I said, when Paul talked about that experience, none of these letters, he wrote to pretty much half of the New Testament, I'm sorry, and he never mentioned about that in that experience he had when he was caught up in the third heaven. God also entrusted the Apostle John, another one, as I take this passage today from Revelation. So
the angel give a revelation to give back to Lord Jesus to the angel, and John have that vision at the heaven, but human language is inadequate to convey the realities of the real of heaven looks like. And although we not be able to visualize everything, John describe what can all relate to what he says about those things that are sent from heaven. So let's explain a little bit. You know, John don't talk about things you already have, but things when you get there you don't have over there. So that passage pretty much I read was that like that 5 verse he talk about. So what he said, there will be no more tears there. That mourning or pain. So in the Revelation 21:4. What's more, you will never become stressed, exhausted, frustrated, angry, or sick, because our new bodies will be imperishable, sinless, and powerful, like the Paul wrote in Corinthians 2:5 in the chapter 15. The Bible says, so it is with the resurrection of the dead. So in the is perishable, we're going to be raised as imperishable. And what is sown in dishonor will be raised in glory. What is sown in weakness will be raised in power. So God, we see this body can attain heaven, but you know, when you be transformed, you have a body like our Lord Jesus Christ. So that you become, when you become final, the heirs, and by that time, you really know what the real heaven look like. And to summarize, heaven is a perfect environment, Jesus told his disciples. So that promise he gave to us as follows. He said, I go and prepare a place for you. So this is from the John's Gospel 14. Jesus said, I go and prepare a place for you. Then in this Father's house, and also he said, when I come back, I'm gonna take with me. So that promise, that hope you have, when Jesus returns, or you die before he returns, you'll be in that place called heaven, and will be the Lord. And when Christ returns, he will resurrect Christians all over those they die in Christ, they will be resurrected, and will be that they call the Bible, like in Thessalonians, the final resurrection. But the Bible is very clear, when you die in the end of this physical life, death with the body, as in Corinthians 2 Corinthians said, is presence with the Lord. So those who already die, and they have a place already in the eternal King if they die in the Christ. So, and only then you will really see what is heaven look like, because you know a lot of people, you know, they talk there that claim they went to be there before, but no, that's is not what the Bible teaches you. So what can I do to obtain that promise one day will be heaven? As I mentioned in all our message, the only thing, as I mentioned, you see, a lot of people, they strive always to be right with God, and we think if you have all of the laws about social justice, and we have everything, you know, we love each other, and mankind will be earth will be heaven, but that's farther from the truth. You see, as you remember, mankind rebel when they are in paradise. So nobody was everything God give to them, fruit of this and everything, what they should rebel to God. Because sin entered in the world in that time. And that disease being spread through every generation. Our Lord Jesus, about 2,000 years ago, he put the end of that physical, not the physical death we all experience, but that spiritual death. And that's when you die on the cross, obtain for us that place called heaven, and he give us the Holy Spirit, he promised, and that's the first payment in the house. And when you die, you have a place with him. So what am I supposed to do? As I said, repent. Our Lord paid the price 2,000 years ago, and shed his blood on the cross for you and for me. When you accept him as your personal Savior, as a prayer like this, Lord Jesus, come to my heart. I know I am a sinner. I am something is missing in my life.
that thing is missing is the Lord Jesus Christ in your life. Ask Him to forgive your sins, and He's faithful according to God's word. He's gonna forgive you. You one day, as the Apostle John have that vision is there now, and the other ones, you'll be there with Him forever. So that's the promise God's word gave it to us. If you accept Him today, God is faithful, and you one day will be there. And besides that, you have a personal relationship with Him, and He give you the strength to go through all the situation this earth until the day He come again, or in the day we die and meet Him face to face. So the Bible says that with the body is the presence of the Lord. So that's the hope we have as a Christians. Not just when you come to eternal life, but the hope starts in the earth. To live in the kingdom starts here by repenting and live a life God give us to live as to do His will and to waiting until He come, or you meet Him before. So this was the message we proclaimed in Portuguese. I never want to finish, to pray, this election goes, pray for this nation. The God been blessing this nation for decades and decades, and God keep blessing this nation, and because people that come from the world, every corner of the world, always was like a dwelling place, a refugee for people come from every corner of the world, and God keep blessing this nation. Wherever it will be the president, and God be the Lord of this nation. Because when the Lord will be the nation, the Lord of this nation, everything start to go in order again. And I pray for the governors, the president, and all the people they live in office to leave the country and seek for God's wisdom. And I pray for this pandemic they go all wide, that God give us special strength to go through, and give wisdom and insight to people like scientists or doctors, to give them wisdom to find a vaccine or the cure for that pandemic. And I pray for those who die due to the coronavirus, that God have a place in the eternal kingdom. And I pray for those who work with the sick, God give them the strength and be patient, and they be protected from the virus. And those who are sick, they God heal all them, and God give His hope for this life, and the hope for the eternal life. So it's pretty much the message. So I pray for you have a good week, and we can enjoy this beautiful weather, and we'll be here next Sunday with another message in Portuguese, English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.